Batman, nossa, mais uma aula. Gostei desse Vortex, achei interessante. Bom, vamos lá para mais uma resolução do Batman. Agora, dessa vez, temos um pedido de uma aluna que preferiu ficar no anonimato. Não entendi porquê, mas tudo bem. Mas se quiser, depois eu falo quem que é essa aluninha. Mas ela é inteligente. Vamos lá, o que ela mandou. Calcule a expressão menos raiz quadrada de 8 menos 2 raiz quadrada de 18 mais raiz quadrada de 98 e mais a raiz quadrada de 32. A resolução eu já vou te passar agora, mas o resultado é esse que está aí na telinha. Aqui, 3 raiz de 2. Vamos para a resolução do Batman. Batman sempre tem a solução. Bom, pessoal, vamos lá para mais uma resolução do Batman. Bom, isso aqui é o pedido de uma aluna que ela quer se manter no anonimato, né? Não quer falar o nomezinho dela, mas tudo bem. É para só calcular essa expressão. Menos raiz quadrada de 8, menos 2 vezes raiz quadrada de 18, mais a raiz quadrada de 98 e mais a raiz quadrada de 32. Bom, a ideia é o seguinte, é procurar ter tudo, você colocar o radicando tudo no mesmo, como se fosse uma potência de mesma base, tá? Então eu quero deixar tudo na mesma base. Vamos começar pelo 8. Se eu fatoro o 8, fatorando o 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. E eu vou pegar sempre parzinho, tá? 2, 2, então aqui vai ficar menos a raiz quadrada. Eu tenho 2 ao quadrado, vezes 2 que sobrou aqui, tá? Aí menos, agora esse outro aqui, 2 vezes a raiz quadrada de 18. Fatorando 18, nós vamos ter por 2, 9, porque 9 vezes 2 dá 18. Aí por 2 não dá mais o 9, né? Então tem que ser por 3. Dá 3, porque 3 vezes 3 dá 9. E por 3 dá 1. Pegando parzinho aqui, olha, eu tenho 3 ao quadrado. Ah, sim, pego parzinho porque a raiz é raiz quadrada, tá, pessoal? Então eu vou ficar com 3 ao quadrado vezes 2 que sobrou aqui. Tá ok? Aí mais, agora a raiz quadrada de 98. Vamos lá, fatorando 98, dividindo por 2 dá 49, e 49 vezes 2 dá 98. Agora o 49, ele não dá para dividir mais por 2, nem por 3, nem por 5, né? O próximo primo, então, depois do 5 é o 7. E 7 vezes 7, 49, então está resolvido. E o 7 novamente, como sendo um primo, vai ser ele novamente. Então, por parzinho, eu vou ter 7 ao quadrado vezes esse 2 que sobrou. Ok? E mais, agora a raiz quadrada de 32, vou fazer a mesma coisa. Vamos fatorar o 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1, certo? Então eu vou ter quantos parzinhos de 2 aqui? 1, 2 e sobra 1. Então eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Tá? Vamos rearranjar tudo isso que nós fizemos até agora? Então, quando eu tenho um número elevado ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada, eu posso simplesmente tirar ele fora da raiz. Então, esse 2 ao quadrado sai fora da raiz
É como se eu estivesse cancelando raiz com quadrado, tá? Então, fica o 2 aqui fora, só que sobra esse 2 dentro da raiz. Aqui menos 2 novamente. Esse 3 também está raiz quadrada com 2 ao quadrado. Então esse 3 sai fora da raiz. E sobra o 2 sozinho ali. Mais esse 7 está ao quadrado. E aqui é a raiz quadrada, então corta, sobra o 7, né? Então 7 sai fora da raiz. Sobra a raiz quadrada de 2. Mais... Agora, olha só, eu tenho 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, duas vezes, né? Então, esses 2, duas vezes, pode sair fora da raiz. Então, fica 2 vezes 2 e sobra esse último 2 dentro da raiz. Acertando tudo, então, nós vamos ter menos 2, raiz de 2, menos 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 2, mais 7 raiz de 2 e mais 2 vezes 2, 4. 4 que é a raiz de 2. Tudo que eu tenho agora é raiz de 2. O número que eu tenho em comum aqui para todos essa expressãozinha é o raiz de 2. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso pôr raiz de 2 em evidência multiplicando por tudo isso aqui. Então vai ficar pelo menos 2, menos 6, mais 7 e, por fim, mais 4. Porque tudo isso se multiplicar pela raiz de 2, vou ter tudo de volta aquele ali em cima, né? A mesma expressão. Então, isso aqui, na verdade, não muda nada. Eu só estou fazendo essa separação porque me convém. Por quê? Agora eu posso fazer essa operação aqui dentro dos parênteses. Menos 2 com menos 6 dá menos 8. Menos 8 com mais 7, menos 1. Menos 1 com mais 4 dá 3. Então, olha só, de tudo isso aqui vai sobrar 3. Então, por fim, eu vou ter o quê? 3 multiplicando a raiz de 2, que é o meu resultado final dessa expressão que nós calculamos. E é só isso aí. Tá? Na verdade, o que nós fizemos aqui? Fizemos algumas operações com raiz quadrada. Utilizamos algumas propriedades para simplificar essas raízes, né? Deixamos então tudo como se fosse, vamos falar assim, mesma base, 2, né? Eu deixei todos os radicais iguais para poder fazer essa operação, dessa expressão. É a mesma coisa que eu tivesse, por exemplo, um exemplo, tá? Em vez de ser esse raiz de 2, se eu fizer a mesma coisa, por exemplo, menos 2 vezes x, substitui o raiz de 2 por x. Menos 6x mais 7x e mais 4x. É uma operação bem semelhante, né? E eu coloco o x em evidência. Colocando o x em evidência, eu vou ter menos 2, menos 6, mais 7 e mais 4. Tá? E fazendo essa conta, eu vou ter o quê? 3. Então eu posso dizer que essa operação seria 3x. Esse é só um exemplo para mostrar como que eu posso trabalhar com essa operação, no caso com radicais. Tá? Eu posso substituir ele como sendo um valor de x qualquer, por exemplo. Tá ok? E é isso aí, pessoal. Valeu. Bate mão com mais uma solução. O outro pedido dessa aluna anônima, ela pediu para responder essa aqui. Nada figura abaixo. Qual é a expressão algébrica que melhor condiz com a medida da diagonal dessa mesma figura? Então basta calcular aqui esse valor dessa diagonal aqui, tá ok? E o resultado tem que dar esse aqui, m mais 1 raiz de 5, raiz quadrada de 5. Vamos para a resolução do batimão. Em uma aresta m mais 1, na outra aresta 2m mais 2.
E aí pergunta qual que é o valor da diagonal. Bom, se vocês lembrarem bem, para calcular de diagonal eu tenho aqui o que? Um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, vamos para o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Então, normalmente coloca TA aqui em vez de hipotenusa, né? Mas tá na mesma. Eu escrevi hipotenusa só para mostrar que é o que a gente está querendo aqui agora. Bom, mas vamos lá. Então, esse cara aqui vai ser o seguinte, vamos lá. A hipotenusa, vou colocar para cá assim, fica mais... O quadrado da hipotenusa vai ser igual a 2m mais 2 ao quadrado mais m mais 1 ao quadrado, tá ok? Vou deixar esse quadrado da hipotenusa por fim, tá? Só para vocês entenderem realmente o negócio. Mas eu tenho que começar a fazer aqui uma operação, né? Vamos lá, hipotenusa ao quadrado vai ser igual. Se eu fizer aqui essa operação 2m mais 2 ao quadrado, ele é um produto notável. Então eu posso fazer o quadrado do primeiro termo, 2m. O quadrado de 2m vai dar 2 ao quadrado dá 4, m ao quadrado dá m ao quadrado, tá ok? Que é m vezes m. Mais, que mais isso aqui? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8m. E mais o quadrado do segundo termo. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, né? Agora esse mais aqui. Agora eu vou fazer esse outro produto notável. M mais 1 ao quadrado. Então, quadrado do primeiro termo. M ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2m vezes 1 dá 2m mesmo. Então, 2m. E mais o quadrado do segundo termo. É 1. 1 ao quadrado dá 1. Ok? Bom, vamos acertar isso aqui então. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual. Eu tenho 4m ao quadrado e tenho m ao quadrado. São termos semelhantes, então eu posso somá-los, né? 4 mais 1, 5. 5m ao quadrado. 8m com 2m, eu tenho esse termo semelhante a esse aqui. 8 mais 2, 10. Então 10m. Aí mais, eu tenho agora esse aqui que sobrou. 4 e 1, 5. Okay? Então eu tenho uma equação do segundo grau aqui. 5m ao quadrado mais 10m mais 5. Eu posso acertar um pouquinho isso aqui. Colocar o 5 em evidência, para ficar só 1 aqui, né? Então, continuando, o quadrado da hipotenusa vai ser igual, eu vou colocar 5 em evidência, porque 5 dividido por 5 dá 1. Então, vai sobrar o quê? M ao quadrado aqui. Mais 10 dividido por 5 dá 2. 2m. E mais 5 dividido por 5 dá 1. Agora vocês vão entender por que eu fiz isso. Aqui nesse caso, que é a equação do segundo grau, eu poderia utilizar Bhaskara, né, para calcular. Mas tem uma outra forma também. Eu posso utilizar a soma e o produto, só desse termo aqui, tá? Então posso fazer isso aqui. A soma vai ser quem? É igual M' mais M duas linhas. E isso aqui vai ser então igual
a menos b sobre a. A é 1, mas o b, quem que é o b? 2. Então eu tenho 2 sobre 1, só que tem o sinal do menos aqui. Então a soma vai ter que dar menos 2. O produto, por outro lado, é m' vezes m duas linhas. Isso vai ser igual a C sobre A. Quem que é o C? É 1. Quem que é o A? Também é 1. Então isso vai dar 1. Agora, se eu tenho que número somado m' mais m duas linhas, aqui são duas linhas, não quadrado, tá bom. Que número somado vai dar menos 2 e multiplicado vai dar 1 horas. Então o resultado só pode ser 1. M é igual a menos 1. Por quê? Vamos lá. Menos 1. Se eu colocar aqui menos 1, menos 1, menos 1 com menos 1 dá menos 2. E no produto, menos 1 vezes menos 1 dá 1, porque menos com menos dá mais. Então esse é o valor mesmo, esse é o valor do M. Agora, a gente coloca o seguinte, esse menos 1, se eu mandar para o outro lado da condição de igualdade, vai ficar M mais 1 vai ser igual a 0. É esse valor aqui que vai ser a minha raiz. Então eu vou colocar aqui, o quadrado da hipotenusa vai ser 5 vezes o quê? M mais 1 ao quadrado. Agora sim eu vou mandar esse quadrado para o outro lado, inverte a operação, quadrado, o inverso do quadrado é a raiz. Então a minha hipotenusa vai ser igual a raiz quadrada de 5 que multiplica m mais 1 ao quadrado. Só que aí é o seguinte, esse m mais 1 ao quadrado, como eu tenho quadrado aqui e a raiz é raiz quadrada, isso pode cortar com esse, e esse m mais 1 sai fora da raiz. Então a minha hipotenusa vai ser m mais 1, vou deixar ele entre parênteses, porque tudo isso vai multiplicar a raiz quadrada de 5 que sobrou. E esse é o nosso resultado final dessa operação, dessa expressão algébrica, tá? Então o valor que eu tenho para dessa diagonal vai ser igual a m mais 1 vezes a raiz de 5. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Mais uma solução do Batman. Tararararam. Vamos lá, último pedido dessa aluna. Dado o gráfico das funções f de x e g de x, opa, quase que não sai, hein? Da figura abaixo, indique qual é o ponto comum de ambas. O resultado é isso aqui, 5 e 15, 5 em x, 15 em y, e o ponto é esse ponto A aqui, ok? Essa foi só para responder isso mesmo, bem fácil. Vamos para a resolução do Batman. Tá bem interessante a resolução, veja aí. Duas funções que foram colocadas, uma função f de x igual a x mais 10. Essa é a primeira função que foi colocada aqui, vamos lá. Inclusive, deixa eu tirar essa malha, fica mais limpo aqui o meu programa do GeoGebra. Esse aplicativo GeoGebra é legal para você fazer qualquer tipo de gráfico, função, inclusive colocar alguns polígonos, algumas figuras geométricas aqui e calcular. Bom, a outra função é a função, g de x, g de x
era menos x mais 20. Pronto. Já temos as duas funções aqui. Na verdade, era só para pegar qual ponto em comum dessas duas funções, né? Se eu colocar o ponto comum, é esse cara aqui, ó. Deixa eu acertar aqui. Exatamente esse ponto. E se você pegar esse ponto aqui, deixa eu colocar as propriedades dele. Colocar nome e valor. Pronto. Tá aqui. Esse é o ponto em questão. Que você só precisava indicar isso. Qual o ponto em comum? O ponto comum das duas funções, tanto da função crescente f de x igual a x mais 10, quanto da função decrescente menos x mais 20, ponto em comum é esse aqui. Quanto que dá? 5 em x, tá aqui, olha. X abscissa, né? 5 em x, tá aqui, 5 em x, e 15 em y, tá aqui, 15 em y, né? Era só para identificar isso, só. Então eu tenho aqui, essas são as coordenadas desse ponto em comum. E, na verdade eu tenho um par ordenado. No plano cartesiano, isso aqui é o plano cartesiano, e no par ordenado de 5 e 15. 5 em x, 15 em y. É o mesmo ponto para as duas funções. É isso aí, pessoal. Beleza? Acho que espero ter entendido essa questão aqui. Valeu, um abraço, até mais. Se tiver dúvida, manda para o Batman. Batman tem a solução. Até! Vamos para mais uma solução do Batman. Bom, pessoal, teve um problema anterior que foi feito até o gráfico no GeoGebra, mostrando qual era o ponto, né, o ponto de encontro das duas funções. E eu mostrei graficamente pelo GeoGebra, mas dá para fazer também utilizando um pouquinho de álgebra. Basta eu fazer o seguinte: para ter um ponto semelhante, né, um ponto que equivale nas duas funções, eu preciso fazer da seguinte forma: a função f de x, ela tem que ser igual à função g de x. Se eu fizer dessa forma, eu vou encontrar qual que é o valor de x correspondente. Então vamos lá. A primeira função de x, quanto que era? Vamos lá. É x mais 10. X mais 10 vai ser então igual à função de g de x, que era menos x mais 20. Basta eu fazer agora essa operação algébrica aqui. Eu tenho que o x, eu vou mandar tudo para manter tudo igual, né? Mandar para o mesmo lado aqui. No caso, o x vai para o outro lado e esse 10 vai para o outro lado, né? E é lógico, quando eu faço isso, eu inverto a operação. Então eu tenho x, mantendo x aqui, esse menos x vem para cá, vai ficar mais x. Vai ser igual, esse 10 vai para o outro lado, só que eu já tinha 20 ali, né? 20. Esse 10 vai para o outro lado, veio ficar negativo, menos 10. Ok? Aqui, x mais x dá 2x. 2x vai ser igual a quanto? 20 menos 10. 20 menos 10 dá 10. Esse 2 aqui está multiplicando x, eu passo para o outro lado com operação inversa, então ele vai para a divisão. X vai ser igual a 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 dá 5. Então achamos o valor aqui procurado, né, do x. Isso para quando tem que a função de x é igual à função g de x. Tá ok? Isso é aquele ponto que eu tenho, ponto que equivale para as duas funções. Então eu tenho que x é igual a 5. Tá, mas e o y? Quando x for 5, qual o valor do y? Eu posso pegar qualquer uma das duas funções. Vamos pegar essa f de x mesmo. Vai ser igual a x mais 10, né?
Horas. F de x é a função. Qual é a função de x? É y, né? Que y é a função de x. Então, meu y, quando x for 5, quanto que vai dar o meu y? Que vai ser esse cara aqui. Então, vai ficar no lugar do x, eu coloco 5. 5 mais 10. Então, meu y vai ser igual a 5 mais 10, 15. Tá ok? Se eu fizer também para outra função g de x, vai dar a mesma coisa, né? Tem que dar o mesmo valor. Então, aí eu tenho os pares ordenados em x, 5, em y, 15. E era exatamente esse ponto, essa coordenada aqui, esse par ordenado que eu precisava demonstrar. Então, isso aqui é um par ordenado. Tá? Então, esse é o valor de x e esse é o valor de y. Beleza, pessoal? E é isso aí. Bate-mão com mais uma solução. Até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, é isso aí. Aqui estão minhas referências bibliográficas, como sempre. Ok? Continue estudando. O estudo é a única coisa que nos leva adiante, nos leva avante. E vamos lá. Estudem, hein? Estudem bastante. Conto com vocês. Vamos lá. Até a próxima. Se tiver alguma dúvida, manda para mim. Tá? Aqui o Bate-mão sempre tem uma solução. Um abraço. Até mais.